Pessoal, voltando ao relato dos meus sonhos, né? Eu vi tanta coisa fora do universo nosso. Eu vi o começo da criação, conheci o Criador. Eu vi tantas outras criaturas que muitas delas são muito semelhantes conosco. Não na aparência física, mas sim, como se diz, deixa eu dizer assim, na forma cultural, tá? Essa forma cultural lembra um pouco da África, um pouco do Egito, um pouco dos Incas, dos Maias, dos Sírios, dos Turcos, da Índia, da China, do Japão, de vários lugares do nosso planeta. São criaturas que a cultura é somente parecida, né? Então eu tento analisar o tempo todo, ver, comparar com alguma coisa conhecida. Dá para me comparar, mas não dá assim exatamente para descrever tudo com os mínimos detalhes, porque é muita informação, muita coisa, né? Enfim. Então, depois de muito tempo de andando com o Criador, de vendo as coisas, conhecendo os povos, né, que muitas coisas aconteciam no universo, o Criador, como eu disse, ele fazia as bolinhas, magnetizava aquelas bolinhas de energia e aí soltava-as no universo, colocando assim, como se diz, como se ele colocasse nas suas posições: esse vai ser Sol, esse vai ser planetas. E os planetas que forem explodindo vai levar a vida para esses planetas que estão em formação, para se formar junto com ele, que eram os micro-organismos. Então, já essa ordem do universo já estava praticamente feita, né? Então, todos os universos, todos os universos que eu falo, são vários e milhões de sistemas solares, com vidas inteligentes dentro, outros não muito inteligentes, mas eram inteligentes. Muito mais do que nós aqui na Terra. O povo primitivo, as criaturas primitivas, elas eram muito mais inteligentes que nós humanos. Então, esse processo já estava, bem dizendo assim, não concluído, né? Porque o Criador não parava de criar, porque as coisas não paravam de morrer. Por mais que ele tentasse fazer igualzinho, não eram as mesmas criaturas. Então, depois de muito tempo, né, começou a acontecer acidentes no universo, que eu digo universo agora é o prato. Então, muitas dessas criaturas evoluídas, elas já tinham um sistema de comunicação com todos, praticamente, do prato que tivesse tecnologia e conhecimento. Então, uma informação ia passando para o outro. E a forma de comunicação era como se eles tivessem colocado vários satélites no decorrer de um caminho, de uma trilha, dos planetas que tinham a maior inteligência, que tinham tecnologia, que eles tinham contato. Era questão de horas, tipo um telefonema, vamos dizer assim, né? Devido a esses satélites. Não é esse trambolho que nós temos em volta da Terra. Eram coisas desse tamanhozinho assim, pequenininhas. Então, essas criaturas universais, vamos dizer assim, que tinham inteligência, elas sempre estavam ajudando uns aos outros. Os sírios, os Israel, os anjos, eles não tinham mais casas, né? Assim, o lar natal deles já tinham mudado, já tinham ido para outros planetas. Algumas raças conseguiram sobreviver inteira, outras não, muitos tinham percas, né? Mas o desastre que acontecia no sistema solar era eminente, questão de milhões de anos aconteciam, né? Não tinha como resolver, mas muitas raças inteligentes conseguiram sobreviver porque eles começavam a estudar o universo, né? Como nós também somos curiosos, da natureza das criaturas inteligentes, né? Descobrir, aprender. Então, eles já tinham encontrado planetas, lugares, já tinham começado a se instalar, a povoar, e eles estavam sempre observando o universo inteiro, todos eles, observam tudo. Não quer dizer que hoje aqui na Terra nós não somos observados, somos sim, tá? Até hoje. Infelizmente eu tenho essa notícia boa, que todos têm
olhos no universo, todos sabem o que está acontecendo dentro dos planetas, dentro de tudo. Enfim, então depois de muito tempo, houve uma assembleia e convocaram o Criador. O Criador ensinou o povo sírio um meio de comunicação com ele. É uma espécie de oração como se fosse o nosso Pai Nosso, só que em menos palavras e uma ciência, assim, digamos assim, uma consciência e uma ciência ao mesmo tempo de chamado, de comunicação mental, né? Então é uma espécie de uma oração, é muito parecida, muito semelhante com o nosso Pai Nosso, né? Mas não é isso. É mais, digamos assim, mais simples a comunicação. Então o Criador atendeu esse chamado e veio para uma assembleia onde tinha várias criaturas de espécies diferentes de vários lugares do prato, todos reunidos num só local. O motivo dessa reunião é que vários deles tinham observado no universo que algum sistema solar estava sem luz, estava apagando, e no interesse de saber o que estava acontecendo, outras criaturas de alguns pontos do universo foram verificar o que estava acontecendo e infelizmente também não voltavam, não tinham um retorno. Então eles ficavam pior ainda, mais agoniados sem saber o que estava acontecendo. O Criador já tinha observado essa anomalia de tudo ficar escuro, mas não havia explosão, né? Então ele não se atentou de ir, ele espera, né? Porque ele tem que fazer. Ele não pode parar o que ele está fazendo, no meio do que ele está fazendo, para ir ver o que está acontecendo. Não é assim que funciona. Diferente de nós aqui na Terra, que acredita que o nosso Criador fica sentado olhando uma bola mágica, bisbilhotando a vida de todo mundo, né? Não é bem assim que funciona. Então, cada um deles exclamou o ponto que estava acontecendo e ninguém conseguia, como se diz, chegar a tempo de ver. Como se chegava no planeta, o planeta estava lá, mas não havia nada, tudo tinha virado como se tivesse virado carvão. A terra, a água, as árvores, não tinha vida. A pedra, né, era como se fosse carvão, tudo se transformava em carvão, inclusive o sol, que se apagava de uma vez, não era só o planeta, e sim todo o sistema solar. Isso era assustador e estava passando, pulando, né, ficando completamente escuro, em alguns pontos do prato. Enfim, depois que isso aconteceu, né, eles fizeram uma reunião para tentar descobrir como eles, um meio de estratégia, queria saber do Criador se ele tinha alguma notícia, se ele sabia o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Eles queriam mais informação, baseado em poucos dados que cada um trouxe de observação, né? Mas não era suficiente. Então ficou combinado que o Criador, como ele tem, como se diz, ele é mais, ele criou tudo. Então ele, como se ele pudesse viajar mais rápido do que todo mundo, ele pudesse ir lá. Isso não quer dizer que eles não viajavam, eles viajavam sim. Era mais fácil agora passar todo o prato, em todos os universos, uma facilidade através de túnel. Então era questão de dias, às vezes horas, mas não um ano, 2 anos, 10 anos, para chegar do outro lado do prato, né? Agora era mais rápido, havia os túneis, havia os portais, porque a tecnologia das principais raças de inteligência, que nem os sírios, os anjos e o Israel, eles fundiram a tecnologia deles, fazendo um meio de se viajar mais rápido no espaço, né? Não através de um foguete, sim através dos mecanismos de portais e os túneis, né? Porque um passava por dentro, outro utilizava portais, né? Que eles usavam os túneis, né? Então, essa tecnologia se fundiram, então era mais rápido qualquer criatura viajar em questão de horas, né? Às vezes dias, mas não muito tempo. Então, o universo já era mais, vamos dizer assim, mais rápido passar de um lado para o outro, né? Enfim, então o Criador, ele nunca fala nada, ele só escuta, né? Poucas vezes ele abre a boca para falar alguma coisa, a não ser que seja do interesse dele. Então todos discutiram, né, naquela assembleia como fazer para capturar.
Só que dentro dessas várias criaturas do universo que estavam ali do prato, né, uma delas eram os guerreiros alados, né? Eles, vamos chamar assim de guerreiros alados. Eles possuíam um corpo físico muito semelhante ao de um ser humano, só que a pele era mais grossa, densa, como se fosse de um elefante. E do pescoço para cima, como se fosse uma ave, um pássaro, né? Um gavião, vamos dizer assim. Eles possuíam longas asas gigantescas. Alguns deles tinham 2 pares de asas, outros só um par, né? Então era uma raça que já estava também em processo de evolução. Eles eram muito inteligentes, só que eles são guerreiros. Eles não são cientistas. Eles não trabalham com ciência e sim guerrear, né? Não é banal a guerra deles como a nossa, seres humanos, de chegar, tirar, matar, não. Eles não têm isso, eles lembram muito assim os Vikings, né? Aqui não tem comida, vamos tacar o outro e roubar a comida, pegar para nós, né? Vamos ser dono. Eles não têm isso no planeta deles, a guerra deles é que eles são, a natureza deles é guerreiros, né? Depois eu conto a história do planeta deles, porque que eles são guerreiros. Então eles eram grandes fabricantes de armas, né? Como espadas, machados, martelos, esses negócios assim, coisas que ainda eram primitivos para os cientistas, que eles não usavam nenhum tipo de armamento, eles nunca precisaram matar nada, destruir nada, né? Alguns povos, vamos dizer, alguns povos assim muito inteligentes, eles sabem que não é certo matar, né? Sempre tem um jeito de solucionar o problema, né? Vamos dizer assim. Então esses guerreiros, havia muitos outros guerreiros, mas esses alados, eles tinham uma habilidade de se movimentar muito grande, mais do que qualquer outra criatura. Enfim, então foi decidido. Fizeram um bom plano para poder capturar. Com o seguir do tempo, do espaço, quanto mais eles demoravam, pior ficava, porque mais planetas eram consumidos e às vezes até mais rápido do que eles imaginavam, né? Você já pensou em uma semana 1 milhão de criaturas consumir luz de um planeta e depois ele passa até chegar ao Sol? Naquele tempo, cada sistema solar possuía 24, 30, 40 planetas em torno do Sol, diferente de nós aqui que tem 8, né, 9, 10, agora já tem 11 pequenos planetas, mas é um sistema solar, né? Mas aqueles não, eram gigantescos, e tinham muitos outros planetas e muitos tinham, vamos dizer assim, vida. Então, em questão de uma semana, o sistema solar inteiro desaparecia, inclusive o Sol. Isso era aterrorizante, né? Enfim, então, por muito tempo, cada um deles tentou capturar essas criaturas com a qual eles colocaram o nome de primos. Primeiro porque a aparência física deles era estranha, era escura como uma sombra, e fisicamente eles pareciam ser de fumaças, como se fosse uma fumaça negra, tipo um monstro, sem uma forma física, digamos assim. Tinha uma forma física, mas eram monstruosas, grandes dentes, garras, é como se fosse uma criatura, nem um filme de terror não tem uma criatura igual a essa, completamente escura, sombria, mas é como se eles fossem feitos de fumaças e ao mesmo tempo de uma sombra. E eles se locomoviam aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo. É como se eles ficavam invisíveis e depois não ficavam, né? É muito estranho e muito feios. Até que os homens alados conseguiram capturar um com muito sacrifício. Não foi fácil, porque qualquer coisa que se aproxima daquelas criaturas, elas consomem a energia vital. Eles descobriram que ela consumia as moléculas de qualquer coisa. Então, é como se tudo tem átomo, vamos dizer assim. Então, elas são consumidoras desse átomo. E isso gera energia, é como se eles sugassem a energia vital das coisas. Então, uma pedra, a terra, o solo, a água, árvores, animais, criaturas e os próprios sol, uma fonte de energia, né, enorme. Então, questão de dias, o sol perdia seu brilho, virava carvão, porque eles consumiam tudo, né? Muitos planetas até viraram pó, mas sem explodir, porque eles consumiam tudo.
inclusive a estrela que tem dentro de cada planeta, né? Isso era assustador para todas as criaturas e uma ameaça também para todos no universo, né? Elas indo para o sistema solar e pior, descobriram que elas se multiplicavam muito rápido, elas, como se diz, elas comem, elas sugam a energia e essa energia alimenta eles e eles aumentam muito rápido, eles se multiplicam rápido. Enquanto as criaturas do universo, como se diz, tinham um filhote de cada vez, né? Um filhote por ano, vamos dizer assim, não se procriavam muito, não tinham muitos filhos. E essas criaturas, elas se multiplicavam assim, vamos dizer assim, vamos comparar com animais. Um cão produz, ele consegue ter pelo menos 12 filhotes, né? 5 cadela para um cão, cada uma delas com 12 filhotes. Então a multiplicação deles era muito rápida e era gigantesca e assustadora, assim, né? Um bando daquela, uma centena de milhares daquelas criaturas, vamos dizer, elas destruíam questão de horas um planeta, assim, né? Uma semana, vamos dizer assim. Depois eu continuo a história desses primos, dessas criaturas horríveis e assustadoras, né? Que fez muitas criaturas do universo entrar em pânico e desespero.